Imagina que você sonhou com a viagem perfeita para os Estados Unidos. Você se planeja para fazer compras em Nova York, visitar parques temáticos na Flórida ou conhecer Miami. Mas e se ao invés de realizar esse sonho, você se deparasse com um pesadelo logo na chegada ao tentar passar pela imigração americana? Você precisa ter em mente que mesmo com visto aprovado, uma pessoa que quer entrar nos Estados Unidos, ela precisa passar pela imigração, que tem processos extremamente rigorosos e agentes de imigração que podem ou não autorizar a sua entrada, mas o que acontece se você não passar nessa avaliação? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reprovação dos agentes de imigração e abordar o que acontece no caso de uma recusa. As consequências elas podem ir desde a temida salinha até a deportação, por isso a gente vai analisar os motivos mais comuns que levam a essa situação e o mais importante, como você pode se preparar para evitar esse tipo de dor de cabeça. Mas antes, você precisa saber que nós somos a Move Vistos e que no nosso canal nós temos vários vídeos sobre aplicação para vistos americanos, principalmente de negócios, turismo e estudos. Aqui você vai encontrar um conteúdo muito vasto sobre como você pode tirar o seu visto e ter experiências incríveis nos Estados Unidos. Então, se você quer ter acesso a tudo que a gente já produziu sobre esse assunto, não perde tempo, se inscreve no canal. Agora vamos lá, a primeira coisa que você precisa ter em mente é sobre quais são as consequências, ou seja, o que pode acontecer com uma pessoa que não tem entrada autorizada pelo agente de imigração. As principais possibilidades incluem deportação, detenção, proibição de entrada, cancelamento de visto e processo judicial. A deportação é a consequência mais comum nesse cenário. A pessoa é enviada de volta ao seu país de origem, geralmente no próximo voo disponível. A deportação pode ser imediata ou ocorrer após um período de detenção, dependendo das circunstâncias. A detenção é outra possível consequência. Em alguns casos, uma pessoa ela pode ser detida por um período de tempo específico enquanto as autoridades investigam a situação ou organizam a deportação. Já a proibição da entrada é uma consequência em que a pessoa pode ser impedida de entrar no país por um determinado período que varia de alguns meses a anos ou até mesmo permanentemente. O cancelamento do visto também é outra consequência comum e possível. Se a pessoa está tentando entrar com o visto, ele pode ser cancelado, impedindo futuras tentativas de entrada. O cancelamento de visto ele pode ser temporário ou permanente, dependendo das circunstâncias. E em casos mais graves, como suspeita de crime ou fraude, o viajante pode ser submetido a um processo judicial e esse processo judicial pode resultar em multas, prisão ou outras penalidades. Aqui vale ressaltar que o motivo de recusa do agente de imigração também é muito importante na determinação das consequências. Recusas por motivos menores, como falta de documentação, podem resultar em consequências menos severas do que recusas por motivos graves, como suspeita de crime ou fraude. A gravidade da situação também é um fator importante. Recusas em casos de alto risco, como suspeita de terrorismo, podem ter consequências mais severas do que recusas em casos de baixo risco, como falta de recursos financeiros. Em geral, as consequências de não passar na imigração, elas podem ser graves e ter um forte impacto no relacionamento do viajante com o governo americano. Por isso, é importante estar ciente das leis e dos regulamentos de imigração do país. Agora eu vou te falar dos motivos que podem fazer com que o agente de imigração não permita a entrada de uma pessoa nos Estados Unidos. Um dos motivos mais frequentes é a documentação incompleta ou inadequada. Isso pode incluir a falta de um visto válido, passaporte vencido ou com pouca validade restante, informações inconsistentes nos documentos apresentados ou, em casos mais graves, a apresentação de documentos falsos. A falsificação de documentos é um crime grave que pode levar não apenas à recusa de entrada, mas também a consequências legais severas. Outra razão comum para a recusa é a suspeita de intenção de imigração ilegal. As autoridades de imigração elas estão atentas a pessoas que possam tentar entrar no país com um visto de turista ou um visto temporário, mas que na realidade elas pretendem permanecer no país de forma permanente e ilegal. Essa suspeita ela pode surgir de diversos fatores, como a falta de laços fortes com o país de origem, histórico de viagens anteriores com estadias prolongadas ou declarações inconsistentes sobre o propósito da viagem. Tanto nesse caso de uma possível suspeita de intenção de imigração ilegal, quanto no caso de documentação incompleta ou inadequada, é possível que você seja convidado à tão temida salinha da imigração nos Estados Unidos, que é uma área restrita e isolada dentro do aeroporto, onde os viajantes são levados para uma entrevista mais aprofundada pelos agentes da imigração, e ela não é um local de detenção, tá? Mas sim um espaço onde os oficiais podem avaliar melhor a situação de um viajante e decidir se ele vai ser liberado para entrar no país ou se ele vai ter a sua entrada negada. Problemas de saúde também podem levar à recusa na imigração. Por exemplo, viajantes com doenças contagiosas graves
podem ser impedidos de entrar no país para proteger a saúde pública. A falta de recursos financeiros suficientes é outra preocupação constante para as autoridades de imigração. O país exige que os seus visitantes comprovem que têm meios para se sustentar durante a estadia, sem depender da assistência governamental. E essa comprovação ela pode ser feita por meio de extratos bancários. Declarações falsas ou enganosas durante o processo de imigração são consideradas uma violação grave das leis de imigração. Mesmo que o visitante não tenha a intenção de permanecer no país ilegalmente, fornecer informações falsas pode levar à recusa de entrada e a futuras proibições de entrada. Enfrentar a recusa de entrada nos Estados Unidos pode ser uma experiência extremamente estressante e confusa, mas caso isso ocorra é preciso manter a calma e seguir as instruções das autoridades de imigração para minimizar as consequências e buscar soluções adequadas. O primeiro passo é entender o motivo da recusa. As autoridades de imigração elas devem fornecer uma explicação clara e concisa. Se a recusa for devido à documentação incompleta ou inadequada, tenta obter os documentos necessários o mais rápido possível. Isso pode envolver entrar em contato com familiares, amigos ou consulado do seu país para solicitar cópias ou documentos adicionais. Em muitos casos, a assistência consular pode ser fundamental, então entre em contato com o consulado ou embaixada do seu país no local onde você está sendo impedido de entrar. Eles podem te orientar sobre os seus direitos, intermediar a comunicação com as autoridades locais e, em alguns casos, ajudar na indicação de apoio jurídico ou outros recursos disponíveis. Se a recusa for baseada em questões legais mais complexas, como um histórico criminal ou suspeita de intenção de imigração ilegal, considere contratar um advogado de imigração. Um advogado especializado pode te ajudar a entender os seus direitos, apresentar recursos e te representar em um possível processo judicial. Enquanto você busca soluções, é importante respeitar a decisão das autoridades de imigração e evitar comportamentos que possam agravar a situação. Isso inclui evitar discussões acaloradas, tentativas de suborno ou qualquer outra ação que possa ser interpretada como desrespeito à lei. Eu ainda vou te falar alguns pontos que você precisa ficar atento e preparado antes de passar pelo agente de imigração, então fica aqui no vídeo para você não perder, mas antes eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal. Aqui você vai ter acesso a vários vídeos sobre vivências nos Estados Unidos e sobre visto americano. Então clica no botão aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo. Para evitar pequenos problemas com o agente de imigração, é preciso realizar uma preparação detalhada antes da sua viagem. Começa verificando os requisitos de visto específicos do país. Além dos requisitos de visto, é importante você estar familiarizado com outros documentos necessários para a entrada no país. Isso pode incluir comprovantes de vacinação, seguro de viagem, reservas de hotel e passagens de volta. E também se certifica de que o seu passaporte ele esteja válido por pelo menos 6 meses após a data prevista de retorno. A documentação completa e organizada vai ser essencial para uma passagem tranquila pela imigração, então reúne todos os documentos necessários com antecedência e organiza eles de forma lógica e acessível. Isso vai facilitar a apresentação dos documentos aos oficiais de imigração e vai evitar atrasos ou confusões. E quando você organizar os seus documentos, considere criar cópias de segurança e armazenar essas cópias em um local seguro separadas dos originais. A comprovação de recursos financeiros suficientes é um outro aspecto fundamental dessa preparação, então esteja pronto para apresentar os extratos bancários ou outros comprovantes de renda se necessário. A falta de comprovação de recursos financeiros pode levantar suspeitas e levar à recusa de entrada. A honestidade e a precisão são fundamentais ao responder às perguntas dos oficiais de imigração e é importante fornecer informações verdadeiras e completas em todos os formulários e entrevistas. Qualquer tentativa de fornecer informações falsas ou enganosas pode resultar em sérias consequências, incluindo a recusa de entrada e a proibição de futuras viagens ao país. Ao responder às perguntas, seja claro, conciso e evite fornecer informações desnecessárias. Se você tem o sonho de viajar para os Estados Unidos, seja com visto de estudante, com visto de negócios ou até mesmo com visto de turismo, saiba que com a Moove você tem todo o apoio que você precisa para ficar mais perto da aprovação do seu visto, seja na documentação, no pagamento das taxas ou na entrevista. A gente vai te acompanhar com um profissional, um Visa Manager, que vai estar disponível durante cada etapa da sua aplicação. Só na Moove você vai ter acesso a ferramentas como um grupo de WhatsApp, reuniões por videoconferência e simulado de entrevista, além de materiais exclusivos para te ajudar na hora da entrevista com o oficial consular. Além disso, o seu caso vai ser avaliado com todos os detalhes para a gente pensar nas melhores estratégias para que você possa contar a sua história da maneira mais verdadeira e coerente possível. Os clientes da Moove aprovam demais o nosso trabalho porque a gente trabalha com a verdade, com sinceridade, responsabilidade
e respeito. E a gente também pensa na estratégia para cada cliente com base em estatísticas de milhares de clientes que já foram aprovados com a Moove. Quer saber como a gente pode te ajudar a realizar o seu sonho de conhecer os Estados Unidos? Então entre em contato com a gente no link que está aqui embaixo na descrição. E se você quer ir para os Estados Unidos com o visto de turista, você precisa assistir esse vídeo que a gente fez sobre a importância de definir o tempo que você vai passar no país. Então clica aqui no lado e até mais.